O Jardim Secreto, Francis Hodgson Brunet, The Secret Garden, 1911. Narração Silvia Vale. Capítulo 1. Não sobrou ninguém. Quando Mary Lennox foi enviada para morar com seu tio na mansão Misselthwaite, todos disseram que era a criança com a aparência mais desagradável que já haviam conhecido. E o pior é que era verdade. Seu corpo e cabelos eram finos e tinha uma expressão amarga no rosto. Ela toda tinha cor de palha porque havia nascido na Índia e estava sempre com alguma doença. Seu pai era funcionário do governo inglês, sempre ocupado e também doente, enquanto sua mãe, uma mulher belíssima, só se importava com grandes festas em companhia de pessoas joviais. Ela não queria uma menininha de jeito nenhum, e quando Mary nasceu, foi entregue aos cuidados de uma ama, instruída a manter a criança fora da vista o máximo possível, se quisesse agradar a sua Mem-Sahib. Assim, enquanto Mary era uma bebezinha doente, nervosa e feia, foi mantida afastada dos pais, e quando se tornou uma criancinha doente, nervosa e feia aprendendo a andar, continuou afastada. Suas únicas lembranças de infância eram os rostos morenos de sua ama e dos outros empregados nativos, e como sempre a obedeciam e a deixavam fazer o que bem quisesse. Afinal, Mem-Sahib ficaria irritada caso fosse perturbada com seu choro. Quando fez 6 anos, já havia se tornado a pestinha mais mandona e egoísta que já se vira. A jovem tutora inglesa que veio ensiná-la a ler e a escrever a odiou tanto que desistiu do emprego em 3 meses. E quando outras tutoras vinham para ocupar seu lugar, cada uma ia embora mais rápido que a última. Por isso, se a própria Mary não tivesse decidido que realmente queria saber como é que se lia os livros, nunca teria aprendido a ler. Numa manhã extremamente quente, quando já tinha quase 9 anos, ela acordou sentindo-se muito indisposta e ficou ainda mais indisposta quando viu que a empregada ao seu lado na cama não era a sua ama. « Quem mandou você? » perguntou a desconhecida. « Não quero você aqui. Vá chamar a minha ama. » A mulher ficou aterrorizada, mas se ateve a balbuciar que a ama não poderia vir. E quando Mary foi tomada por um acesso de raiva e a bateu e a chutou, a mulher ficou ainda mais aterrorizada, repetindo que não seria possível que a ama viesse atender Mem-Sahib. Havia algo de misterioso no ar daquela manhã. Nada estava sendo feito como de costume e vários dos empregados pareciam ter faltado. E mesmo aqueles que Mary encontrava pareciam fugir ou se apressar com seus rostos pálidos e assustados. Ninguém queria contar nada a ela e a ama não aparecia. Na verdade, se viu sozinha conforme a manhã foi passando e finalmente saiu para o jardim para brincar debaixo de uma árvore perto da varanda. Fingiu que fazia um canteiro de flores e espetou grandes brotos vermelhos de hibisco em montinhos de terra. Cada vez mais irritada, murmurava sozinha sobre o que pretendia falar e os nomes com que xingaria Said quando ela voltasse. Porca, porca, sua filha de uma porca, repetia, porque chamar um nativo de porco é o pior insulto de todos. Ela rangia os dentes repetindo essas palavras sem parar, quando ouviu sua mãe na varanda com outra pessoa. Estava acompanhada de um belo jovem e ficaram ali sussurrando com vozes estranhas. Mary conhecia o rapaz, que parecia um menino. Ela ouvira dizer que era um oficial muito jovem, recém-chegado da Inglaterra. A menina olhou para ele, mas olhava mais para sua mãe. Sempre fazia isso quando tinha chance de vê-la, porque Mem-Sahib, Mary costumava chamá-la assim mais do que de qualquer outro nome, era muito alta, magra e linda, e sempre vestia roupas encantadoras. Seus cabelos eram como seda desenrolada, tinha um narizinho delicado que parecia desdenhar das coisas e olhos grandes e iluminados. Todas as suas roupas eram finas e esvoaçantes, e Mary dizia que eram enlaçadas.
Naquela manhã, mais do que em qualquer outra, suas roupas pareciam ainda mais cheias de laços, mas seus olhos não estavam nada sorridentes. Estavam saltados, arregalados e aterrorizados e imploravam ao jovem oficial. Mas é muito ruim? Me diga. Mary ouviu sua mãe dizer. Terrível, respondeu o jovem com a voz trêmula. Terrível, senhora Lennox. Vocês deveriam ter ido para as colinas há 2 semanas. Mensaíbe apertou as mãos. Ah, eu sei que devíamos, exclamou. Só fiquei para poder ir àquele jantar idiota, que tola eu fui. Naquele momento, um lamento alto vindo do alojamento dos empregados fez com que ela se agarrasse ao braço do jovem e Mary se levantou tremendo dos pés à cabeça. A lamentação ficava cada vez mais fora de controle. O que é isso? O que é isso? Perguntou a senhora Lennox, sobressaltada. Alguém morreu, respondeu o jovem oficial. Você não sabia que os empregados já estavam contaminados? Eu não sabia, gritou Mensaíbe. Venha comigo, venha, disse virando-se e correndo para a casa. Depois disso, mais coisas assustadoras aconteceram e o clima misterioso daquela manhã foi explicado a Mary. Tratava-se de um surto de cólera do pior tipo e as pessoas morriam como moscas. A ama caíra de cama à noite e os lamentos vindos das cabanas dos empregados anunciavam a sua morte. Antes do dia seguinte, outros 3 empregados morreriam e outros fugiriam aterrorizados. O pânico estava por todos os lados e havia cadáveres em todas as casas. Durante a confusão e o completo espanto do segundo dia, Mary se escondeu em seu quarto e foi esquecida por todos. Ninguém pensou nela, ninguém a queria, e mais coisas estranhas aconteceram para as quais ela não tinha explicação. Mary alternava entre chorar e dormir por horas a fio. Só sabia que as pessoas estavam doentes e ouvia sons misteriosos e assustadores. Em determinado momento, ela engatinhou até a sala de jantar que estava vazia, embora com uma refeição pela metade sobre a mesa. As cadeiras estavam afastadas e os pratos pareciam ter sido empurrados para o centro da mesa, como se as pessoas tivessem fugido dali no meio da refeição. A criança comeu algumas frutas e biscoitos e, com sede, bebeu um copo de vinho quase cheio. Era um vinho doce e, sem que ela soubesse, muito forte. Em pouco tempo, sentiu-se muito zonza e voltou para o quarto, trancando-se outra vez, assustada com os gritos vindos das cabanas e pelo som de passos apressados. O vinho a deixou tão sonolenta que mal podia manter os olhos abertos. Deitou-se em sua cama e ficou alheia a tudo por um bom tempo. Muitas coisas aconteceram durante as horas em que dormiu tão profundamente. Nem os lamentos e nem o som de coisas sendo carregadas para fora dos bangalôs a perturbaram. Quando acordou, continuou deitada olhando para o teto. A casa estava em completo silêncio. Nunca havia ficado assim antes. Não se ouvia mais nem as vozes nem os passos. E Mary se perguntou se todos já haviam se curado da cólera, se o problema estava resolvido. Perguntou-se também quem tomaria conta dela agora que sua ama estava morta. Uma nova ama viria, que talvez soubesse algumas histórias novas. Mary já estava bem cansada das velhas. Ela não chorou pela morte de sua cuidadora. Não era uma criança carinhosa e toda aquela choradeira por causa da cólera a deixou com medo. Estava irritada porque ninguém parecia se lembrar que ela estava viva. Todos haviam ficado tão aterrorizados que se esqueceram da garotinha que não era querida por ninguém. Parece que quando as pessoas pegam cólera, só pensam em si mesmas. Mas se agora todos já estavam curados, sem dúvida alguém se lembraria e viria ver como ela estava. Mas ninguém veio e ela ficou deitada esperando enquanto a casa ficava mais e mais silenciosa. Ouviu algo rastejar sobre a colcha e, ao olhar para baixo, viu uma pequena cobra deslizando e olhando para ela com olhos de pedras preciosas. Não teve medo porque aquela coisinha parecia inofensiva, incapaz de feri-la. Parecia que estava apressada em sair do quarto e passou por debaixo da porta sob o olhar da menina.
Que silêncio esquisito, disse. Parece que não tem mais ninguém no bangalô além de mim e da cobrinha. Quase imediatamente ouviu passos do lado de fora e depois na varanda. Eram passos de homens que entraram no bangalô e falavam baixo. Ninguém foi recebê-los ou falar com eles, e parecia que estavam abrindo as portas para olhar todos os quartos. Que tristeza! Mary ouviu uma das vozes dizer. Uma mulher tão bela, e acho que a criança também. Ouvi dizer que tinham uma filha, embora ninguém saiba dela. Mary estava em pé no meio do quarto quando abriram a porta minutos depois. Era uma coisinha feia e mal cuidada. Sua testa estava franzida de fome e pela sensação de completo abandono. O primeiro homem a entrar era um grande oficial que ela já vira antes conversando com seu pai. Ele parecia cansado e confuso, mas quando a viu, ficou tão surpreso que quase pulou para trás. "Barney!" gritou. "Tem uma criança aqui, uma criança sozinha, em um lugar como este. Misericórdia, quem será?" "Sou Mary Lennox", disse a menininha se aprumando. Achou que era grosseria o homem chamar o bangalô de seu pai de um lugar como este. "Fiquei dormindo quando todos estavam com cólera e acabei de acordar. Por que ninguém veio aqui?" "É a criança que ninguém tinha visto", exclamou o homem para seus amigos. "Ela ficou aqui esquecida." "Por que eu fui esquecida?" disse Mary batendo o pé. "Por que ninguém tinha aparecido até agora?" O jovem, de nome Barney, olhou para ela com muita tristeza. Mary até achou tê-lo visto piscar os olhos, como quando alguém tenta segurar as lágrimas. "Pobre pequenina", disse, "não sobrou ninguém." Foi daquele modo estranho e repentino que Mary descobriu que não tinha mais nem pai nem mãe, que eles haviam morrido e sido levados durante a noite, e que os poucos empregados nativos que sobreviveram também haviam deixado a casa o mais rápido que puderam. Nenhum deles sequer se lembrou de que existia uma Mrs. Saib. Por isso, o lugar estava tão quieto, e era mesmo verdade que não havia ninguém mais no bangalô além dela e da cobrinha rastejante. Capítulo 2. Dona Mary, sempre irritada. Mary gostava de olhar sua mãe de longe e a achava muito bonita, mas como sabia muito pouco sobre ela, mal podia pensar em amor ou em sentir muito a sua falta. Na verdade, não sentia nenhuma saudade e, por ser uma criança egoísta, todos os seus pensamentos eram somente para si, como sempre. Se fosse mais velha, sem dúvida estaria muito nervosa por estar sozinha no mundo, mas ainda era muito jovem. Sempre se arranjara sozinha e, por isso, achava que seria assim para sempre. Só o que se passava por sua cabeça é se agora seria encaminhada a pessoas gentis, que a tratariam bem e que a deixariam fazer o que bem entendesse, como sua ama e os outros empregados nativos. Ela sabia que não ficaria por muito tempo na casa do padre inglês para onde a levaram. O padre era pobre e tinha 5 filhos, quase da mesma idade, que se vestiam com roupas poídas e viviam brigando e roubando brinquedos uns dos outros. Mary odiava aquele lugar desarrumado e era tão mal educada com eles que depois do primeiro ou segundo dia, ninguém mais queria brincar com ela. Já no segundo dia, lhe deram um apelido que a deixou furiosa. Foi Basil quem teve a ideia primeiro. Basil era um menininho de olhos azuis xeretas e nariz arrebitado. Mary o odiava. Ela estava brincando sozinha debaixo de uma árvore, exatamente como fazia quando ocorreu o surto de cólera. Fazia bolinhos de terra e desenhava no chão os caminhos de um jardim, quando Basil chegou e parou perto dela. Ficou interessado na hora e já foi dando palpites. "Por que você não faz uma pilha de pedras e coloca as flores entre elas?" sugeriu ele. "Assim no meio?" E abaixou-se para explicar. "Vá embora", gritou Mary. "Não gosto de meninos. Suma." Por um momento, Basil ficou furioso. Depois, passou a provocá-la. Ele sempre provocava suas irmãs. Começou a dançar em volta dela, fazendo caretas enquanto cantava e ria.
Dona Mary, tão irritada, em seu jardim não cresce nada, só flores de sino despetaladas e flores de defunto enfileiradas. Cantou até que as outras crianças ouviram e riram junto. Quanto mais Mary se zangava, mais eles cantavam: Dona Mary, sempre tão irritada. Pelo tempo em que Mary continuou com eles, era chamada de Dona Mary, sempre tão irritada, quando falavam dela entre si e, às vezes, até quando falavam com ela. Vão te mandar para casa neste final de semana, disse Beisol. A gente ficou bem feliz. Também fiquei feliz, respondeu Mary. Onde fica essa tal casa? Ela não sabe onde fica a própria casa, zombou Beisol, com seu sarcasmo de 7 anos de idade. Fica na Inglaterra, claro. Nossa avó mora lá e a Mabel, nossa irmã, foi morar com ela no ano passado. Mas você não vai ficar com a sua avó, nem avó você tem. Vai ficar com o seu tio. O nome dele, Sr. Arquibaldi Craven. Nunca ouvi falar, disparou Mary. Eu sei que não, respondeu Beisol. Você nunca sabe de nada mesmo. Meninas nunca sabem de nada. Ouvi meu pai e minha mãe falando dele. Ele mora em uma casa bonita, grande e longe, no interior, e ninguém chega perto dele. Ele é tão bravo que não deixa ninguém ir lá, e mesmo se deixasse, ninguém iria. Ele é corcunda e horroroso. Não acredito em você, disse Mary, dando as costas ao menino e metendo os dedos nas orelhas para não ouvir mais nada. Mas depois Mary pensou muito naquilo. À noite, quando a senhora Crawford contou que dali a alguns dias ela pegaria um navio para a Inglaterra para ficar na mansão White com seu tio, o Sr. Arquibaldi Craven, a menina se esforçou tanto para parecer fria e desinteressada que deixou todos confusos. Tentaram ser gentis, mas ela virava o rosto quando a senhora Crawford tentava beijá-la e se encolhia toda quando o Sr. Crawford fazia um carinho em seu ombro. Ela é uma criança tão sem graça, a senhora Crawford comentou mais tarde, consternada. A mãe era uma mulher tão linda, tinha uma excelente educação. Mas Mary tem os modos mais repugnantes que já vi em uma criança. Os meninos a chamam de Dona Mary sempre irritada, e embora seja errado da parte deles, até entendo a brincadeira. Talvez se a mãe tivesse levado sua beleza e sua educação com mais frequência ao quarto de Mary, a criança teria aprendido a ser uma pessoa melhor. É muito triste lembrar que muitas pessoas sequer sabiam que a mulher tinha uma filha. Acho que a mãe mal olhava para ela, suspirou a senhora Crawford. Quando sua aia morreu, não sobrou ninguém para cuidar da coitadinha. Imagine os criados fugindo e abandonando a menina no bangalô deserto. O coronel McGrew contou que ficou completamente sem ação quando abriu a porta e a encontrou ali parada no meio do quarto. Mary fez uma longa viagem à Inglaterra sob os cuidados da esposa do oficial, que levava os próprios filhos para um internato. A mulher dava muito mais atenção ao seu filho e filhinha e estava mais que feliz em entregar Mary à criada que a encontraria em Londres a mando do Sr. Arquibaldi Craven. A criada se chamava Sra. Medlock e era a governanta na mansão White. Tratava-se de uma mulher robusta, com bochechas bem vermelhas e olhos negros inquietos. Usava um vestido muito roxo, um chale de seda preto franjado e uma boina, também preta, com flores de veludo roxas que balançavam quando ela mexia a cabeça. Mary não gostou nem um pouco da governanta, mas como quase nunca gostava de ninguém mesmo, não fazia muita diferença. E além disso, estava bem claro que a opinião da senhora Medlock sobre ela também não era das melhores. Pelos céus, é mesmo uma coisinha ordinária, espantou-se a governanta. Parece que a filha não herdou muito da famosa beleza da mãe. Não é mesmo, minha senhora? Talvez melhore com o tempo, disse a esposa do oficial em um tom otimista. Se não fosse tão pálida e amuada, sua aparência já melhoraria bem. As crianças mudam rápido. Vai precisar mesmo mudar bastante, respondeu a senhora Medlock. Mas se quer saber, em White não existe muita coisa que melhore uma criança.
Ambas achavam que Mary, distante e olhando pela janela do hotel onde se hospedaram, não as podia ouvir. A menina observava os ônibus, os táxis e as pessoas, mas ouviu tudo muito bem e ficou curiosa sobre seu tio e o lugar em que moraria. Que tipo de lugar seria? Será que iria gostar? Como era um corcunda? Ela nunca tinha visto um. Talvez não existissem corcundas na Índia. Desde que fora morar na casa de outras pessoas e que ficara sem ama, Mary sentia-se sozinha. Pensamentos esquisitos e novos habitavam sua cabeça. E agora se perguntava por que nunca se sentira parte de nenhuma família, nem mesmo quando seus pais estavam vivos. As outras crianças pareciam ser queridas pelos pais, mas ela nunca se sentira filhinha de ninguém. Tinha criados, comida e roupas, mas ninguém se importava muito com ela. Não sabia que a tratavam desse modo por ser tão rabugenta, porque, claro, não percebia que era assim. Às vezes ela achava isso de outras pessoas, mas nunca de si mesma. Mary achou a Sra. Medlock a pessoa mais rabugenta que já conhecera, com seu rosto sem graça, exageradamente corado e seu chapéuzinho ordinário. No dia seguinte, quando começaram a viagem até Yorkshire, a Sra. Medlock caminhou pela estação até o vagão do trem com a cabeça empinada, tentando se manter o mais longe possível da menina, pois não queria dar a impressão de que fosse sua filha. Ficaria furiosa só de imaginar alguém pensando isso. A Sra. Medlock não parecia nem de longe se preocupar com Mary ou com o que ela pensava. Era o tipo de mulher que não admite criancices. Pelo menos era isso o que ela diria se alguém perguntasse. Não queria ter ido para Londres bem na época do casamento da filha de sua irmã Mary, mas tinha um bom salário como governanta na mansão Misselthwaite, e o melhor jeito de mantê-lo era obedecer às ordens do Sr. Archibald Craven, sem questionar. Ela nunca ousou fazer sequer uma pergunta a ele. O capitão Lennox e sua esposa morreram de cólera. O Sr. Craven anunciou com seu jeito frio e direto. O capitão Lennox era irmão da minha esposa e eu sou o guardião de sua filha. A criança deve ser trazida para cá. Você deve ir pessoalmente até Londres e trazê-la. E assim ela fez sua pequena mala e viajou até Londres. Mary sentou-se no canto do vagão com seu jeito sem graça e rabugento. Não tinha nada para ler nem para olhar e por isso ficou dobrando suas luvinhas finas no colo. Seu vestido preto a fazia parecer ainda mais amarelada e seu cabelo fino pendia por debaixo do chapéu preto de crepe. Nunca vi uma jovenzinha mais encardida em toda a minha vida, pensou a Sra. Medlock. Encardida é uma palavra usada em Yorkshire para crianças mimadas e impertinentes. Ela nunca conhecera uma criança que ficasse sentada sem fazer nada. Por fim, entediou-se de ficar só olhando e puxou conversa com sua voz áspera e aguda. Acho melhor contar a você alguma coisa sobre o lugar para onde estamos indo, disse. Já sabe alguma coisa sobre o seu tio? Não, respondeu Mary. Nunca ouviu seu pai ou sua mãe falarem dele? Não, Mary franziu a testa. Sua expressão era porque seus pais nunca haviam falado nada com ela. Eles nunca contavam nada a ela. Aff, respondeu a Sra. Medlock, encarando aquele rostinho esquisito e indiferente. Ficou em silêncio por alguns momentos e começou novamente. Acho melhor já deixar você avisada. Você está indo para um lugar peculiar. Mary continuou sem dizer nada e a Sra. Medlock pareceu ainda mais frustrada com a aparente indiferença, mas depois de respirar profundamente continuou. É um lugar imponente, mas de um jeito triste, e o Sr. Craven tem lá o seu orgulho por ele, mas é realmente bem sombrio. A casa tem 600 anos e fica na beira de uma charneca. Tem quase 100 cômodos, embora a maioria deles esteja fechado e trancado. E temos retratos e lindos móveis antigos e outras coisas que também estão por lá há séculos. Há também um grande gramado em volta e jardins e árvores com galhos que vão até o chão. Algumas, pelo menos. Fez uma pausa para respirar. Mas é só isso. E parou de repente. Mary ouvia mesmo sem querer. Tudo aquilo parecia muito diferente da Índia e qualquer coisa nova a deixava curiosa.
mas ela não queria parecer interessada. Esse era o seu jeito infeliz e rabugento. Por isso, continuou sentada e quieta. Bem, disse a senhora Medlock, o que acha? Não acho nada, respondeu. Não sei nada de lugares assim. Aquilo fez com que a senhora Medlock soltasse uma espécie de risada. Eita, disse ela, você parece uma velha. Você gosta de ser assim? Não faz diferença se eu gosto ou não, disse Mary. Você está certa, disse a senhora Medlock. Não faz diferença. Eu realmente não sei o motivo de você ir para a mansão Misselthwaite, além de ser a solução mais óbvia. Ele não vai se preocupar com você. Disso eu tenho certeza. Ele nunca se preocupa com ninguém, só com uma pessoa. Parou de falar como se tivesse se lembrado de alguma coisa. Ele tem as costas curvadas, disse. Foi isso que o deixou assim. Ele era um jovem amargurado que não aproveitava nem sua fortuna nem sua mansão até se casar. Os olhos de Mary se voltaram para a governanta, apesar de sua intenção em parecer que não se importava. Nunca imaginou que o corcunda tivesse se casado e ficou um tanto impressionada. A senhora Medlock percebeu e, por ser uma mulher faladeira, continuou com interesse redobrado. Pelo menos era um jeito de passar o tempo. Ela era uma menina bela e gentil, e ele cruzaria o mundo inteiro só para colher uma folha da planta que ela desejasse. Ninguém achou que ela se casaria com ele, mas casou. E as pessoas diziam que ela havia se casado por dinheiro, mas não foi por isso. Não foi por isso, disse ela categoricamente. Quando ela morreu, Mary deu um pulo sem nem perceber. Ah, ela morreu? Exclamou também sem perceber. E Mary lembrou-se de um conto de fadas que leu uma vez chamado Henrique, o Topetudo. Era sobre um corcunda e uma linda princesa, e isso imediatamente a fez ficar com dó do Sr. Archibald Craven. Sim, morreu, continuou a Sra. Medlock. E então ele ficou ainda mais esquisito do que antes. Ele não liga mais para ninguém, não quer ver ninguém. Viaja na maior parte do tempo e quando está em Misselthwaite fica trancado na ala oeste e não deixa ninguém além de Pitcher entrar. Pitcher é um velho amigo que cuidou dele quando criança e o conhece muito bem. Aquilo se parecia com uma história de algum livro e Mary se sentiu apreensiva. Uma casa ao lado de uma charneca, seja lá o que fosse uma charneca. 100 quartos, quase todos fechados, as portas trancadas, era tudo muito sinistro. Um homem com as costas curvadas que também vivia trancado. Ela olhou pela janela com os lábios apertados e pareceu muito natural que a chuva começasse a cair em cinzentas linhas diagonais, respingando e escorrendo pelos vidros da janela. Se a bela esposa ainda estivesse viva, talvez as coisas ficassem mais alegres, pois teria uma pessoa parecida com sua mãe correndo para lá e para cá, indo às festas como ela fazia, usando tecidos enlaçados. Mas ela não estava mais lá. Não fique achando que vai se encontrar com ele porque há poucas chances disso acontecer, disse a senhora Medlock. E não espere que as pessoas conversem com você. Vai ter de brincar e se virar sozinha. Vão te mostrar em quais quartos você pode entrar e de quais deverá se manter longe. Também temos muitos jardins, mas quando você estiver em casa, não fique perambulando nem xeretando. O Sr. Craven não gosta nada disso. Talvez eu nem queira perambular e xeretar mesmo, disse a pequena e amargurada Mary. Ao mesmo tempo em que deixava de sentir pena do Sr. Archibald Craven, não se sentia mais tão triste e nem achava que ele era asqueroso ao ponto de merecer tudo o que tinha lhe acontecido. Então virou o rosto para os filetes de água que escorriam pelos vidros do vagão e contemplou a tempestade que parecia nunca mais acabar. Ficou olhando por tanto tempo sem desviar os olhos que o cinza foi ficando cada vez mais escuro à sua frente e ela caiu no sono. Capítulo 3. Pela charneca. Ela dormiu bastante e quando acordou, a senhora Medlock já havia comprado uma refeição em uma das estações, com frango, carne desfiada, pão, manteiga e chá quente. Parecia que a chuva caíra ainda mais forte, pois todos na estação vestiam capas de chuva brilhantes e molhadas. O encarregado acendeu as luzes do vagão e a senhora Medlock se deliciou com o chá, o frango e a carne.
Fez um belo lanche e em seguida foi sua vez de dormir. Mary ficou sentada observando sua boina escorregar para o lado até que acabou dormindo novamente, embalada pelos respingos da chuva. Já estava bem escuro quando acordou de novo. O trem havia parado na estação e a senhora Medlock a sacudia. Que sono pesado, disse. Hora de abrir os olhos. Chegamos na estação de Dwight e ainda temos um bom caminho pela frente. Mary ficou em pé e tentou manter os olhos abertos enquanto a senhora Medlock juntava as bagagens. A menina não ofereceu ajuda porque na Índia os criados sempre pegavam e carregavam as coisas, e ela achava normal esperar enquanto faziam isso. Era uma estação pequena e parecia que ninguém além delas desceria do trem. O chefe da estação falou com a senhora Medlock de um modo grosseiro, mas bem-humorado, pronunciando as palavras de maneira muito estranha, o que depois Mary descobriria ser o sotaque de Yorkshire. "Tô vendo que cê voltou", disse, "e que trouxe a menininha Cossê." "Sim, senhor, é ela mesma", respondeu a senhora Medlock com o mesmo sotaque e apontando para Mary com a cabeça. "Como que tá a patroa?" "Tá boa, o carro tá esperando vocês lá fora." Um brougham esperava na estrada em frente à pequena plataforma externa. Mary viu que tanto a carruagem como o carregador que a ajudou a subir eram bem elegantes. Sua longa capa de chuva e a cobertura à prova de água de seu chapéu estavam brilhantes e molhadas, assim como tudo ali, incluindo o corpulento chefe da estação. O carregador colocou as malas ao lado do condutor, fechou a porta e a carruagem partiu. A menina se sentou em um canto confortável e estofado, mas não sentia mais sono. Ficou olhando pela janela, curiosa para ver alguma coisa na estrada que levava para o tal lugar melancólico que a senhora Medlock havia descrito. Ela não era uma criança medrosa e nem estava exatamente assustada, mas tinha o pressentimento de que era impossível saber o que aconteceria na tal casa de 100 quartos, quase todos fechados, uma casa que ficava na beira de uma charneca. "O que é uma charneca?" perguntou de repente para a senhora Medlock. "Fique olhando mais 10 minutos pela janela e vai descobrir", respondeu a mulher. "São 8 quilômetros pela charneca Missel até a mansão. Não dá para enxergar bem porque já é noite, mas dá para ver alguma coisa." Mary não fez mais perguntas e esperou no seu canto escuro sem tirar os olhos da janela. Os faróis da carruagem jogavam raios de luz um pouco adiante e ela via de relance as coisas que passavam. Depois de saírem da estação, passaram por um vilarejo onde ela viu chalés caiados e uma taberna iluminada. Depois, passaram por uma igreja e pela casa do padre, e pelo que pareceu a vitrine de uma lojinha de brinquedos, doces e outras bugigangas. Então tomaram a estrada principal e ela viu fileiras de arbustos e árvores. Depois disso, não viu mais nada de diferente por um bom tempo, ou pelo menos pareceu que tinha se passado um bom tempo. Finalmente, a carruagem passou a andar mais devagar, como se subissem uma colina, e as cercas vivas e as árvores pareciam ter sumido. Ela não via mais nada além de uma escuridão completa dos dois lados. Inclinou-se para encostar o rosto na janela bem quando o carro deu um solavanco. "Veja, agora sim, estamos na charneca", disse a senhora Medlock. Os faróis banhavam de amarelo a estrada de cascalho que parecia ter sido aberta por entre os arbustos e outras plantas baixas, e para além havia uma grande vastidão escura que se espalhava por todos os lados. Um vento começou a soprar, fazendo um som diferente, solitário, grave e apressado. "Aqui não é o mar, é?" disse Mary, virando-se para sua acompanhante. "Não, não é", respondeu a senhora Medlock. "Nem são pastos e nem montanhas. São apenas quilômetros e mais quilômetros de terra virgem, onde nada cresce além de urzes, carqueja e giesta.
e nada sobrevive além de pôneis selvagens e cabras. Achei que podia ser o mar, caso tivesse água aqui, disse Mary. O som é igualzinho ao do mar. É o vento soprando nos arbustos, disse a senhora Medlock. Para mim é um lugar bem inóspito e sem graça, embora eu goste de algumas das plantas, principalmente quando as urzes dão flor. E continuaram ainda pela escuridão. Mesmo com a chuva tendo parado, o vento soprava e assobiava sons estranhos. A estrada seguia subindo e descendo, e várias vezes a carruagem passava por alguma pequena ponte sobre águas abundantes e barulhentas. Mary sentia que aquela viagem nunca acabaria e que a grande e bucólica charneca era um imenso mar negro que ela atravessava por uma faixa de terra seca. Não gosto daqui, falou para si mesma e apertou ainda mais os lábios. Os cavalos venciam um trecho íngreme da estrada quando ela finalmente viu uma luz. A senhora Medlock também a viu logo em seguida e deu um longo suspiro de alívio. Ai, que bom ver aquela luzinha trêmula, exclamou. É a luz da janela da guarita. Daqui a pouco vamos tomar uma boa xícara de chá quente. Ah, se vamos! Demorou mesmo um pouco, como ela disse, porque depois que a carruagem passou pelos portões da entrada, seguiram ainda mais por 3 quilômetros pelo calçamento e as árvores, que quase se tocavam lá em cima, pareciam formar um túnel longo e escuro. Saíram do túnel para um lugar aberto e pararam diante de uma casa de 2 andares, muito comprida, que parecia contornar todo o pátrio de pedra. Primeiro, Mary pensou que as luzes de todas as janelas estavam apagadas, mas quando desceu do carro viu um brilho fraco em um dos quartos na ponta do andar de cima. A porta de entrada era enorme, feita de carvalho, pesada e de formas curiosas, decorada com grandes rebites e com fortes braças de ferro. Ela se abria para um saguão enorme, tão mal iluminado que Mary teve medo de olhar para os rostos nas pinturas das paredes e as armaduras de metal. Parada sobre o chão de pedra, ela parecia muito pequena, uma coisinha sombria e indefinida, e sentiu-se muito frágil, perdida e insignificante. Um homem elegante e magro se aproximou do criado que abriu a porta para elas. Leve-a para o quarto, disse com uma voz rouca. Ele não quer vê-la. Amanhã cedo ele vai para Londres. Muito bem, Sr. Pitcher, respondeu a Sra. Medlock. Sempre que me dizem o que fazer, eu faço. O que se espera da senhora, Sra. Medlock? Continuou o Sr. Pitcher, é que se certifique de que ele não seja perturbado e de que não veja o que não quer ver. E assim, Mary Lennox foi levada por uma ampla escadaria e por um longo corredor, e depois por mais um lance de escada e por outro corredor, depois outro, até atravessar uma porta e chegar a um quarto com lareira e a mesa posta para o jantar. A Sra. Medlock disse sem cerimônia: Bem, veja você, este e o quarto ao lado agora são a sua casa e você deve ficar dentro dela. Não se esqueça disso. Foi assim que Dona Mary chegou à mansão Mr. Whitehead e talvez nunca tenha se sentido tão irritada em toda a sua vida. Capítulo 4. Marta. Ela abriu os olhos de manhã porque uma jovem empregada havia entrado no quarto para acender o fogo. A criada estava ajoelhada no tapete em frente à lareira, raspando as cinzas com um tremendo barulho. Ainda deitada, Mary observou a moça por algum tempo antes de começar a contemplar o resto do quarto. Nunca vira um quarto assim e achou tudo muito curioso e triste. As paredes eram cobertas de tapeçarias bordadas com cenas de florestas. Havia pessoas fantasticamente vestidas debaixo das árvores, e ao longe apareciam difusas as torres de um castelo. Havia caçadores, cavalos, cães e damas. Mary sentiu como se estivesse no meio da floresta com eles. Uma enorme janela dava para uma grande extensão de terra em aclive, quase sem nenhuma árvore, que mais se parecia com um mar infinito, monótono e meio arroxeado. — O que é aquilo? — disse apontando para a janela.
Marta, a jovem empregada, se levantou, olhou e apontou também. Aquilo ali? Perguntou. Sim, aquilo lá é a charneca, e deu um sorriso bem-humorado. Você gosta? Não, respondeu Mary. Odeio. É porque você ainda não se acostumou, disse Marta, voltando ao trabalho. Você vai achar que a charneca é muito grande e sem nada, mas depois vai gostar. Você gosta? Perguntou Mary. Gosto sim, respondeu Marta, esfregando a grade alegremente. Eu mais adoro. Não é vazio não, é cheio de brotinho nascendo e tem um perfume que é uma doçura. É muito lindo na primavera. E no verão as carqueja, as urze e as giesta dão flor. Fica tudo com cheiro de mel e o ar fica bem fresco. E o céu parece mais alto ainda. E a abelha e a cotovia fazem um barulhão zunino e cantando. Ai, não me mudo de perto da charneca por nada no mundo. Mary ouviu a tudo aquilo com uma expressão séria e confusa. Os serviçais nativos com quem ela estava acostumada na Índia não eram nem um pouco parecidos com esta. Eram mais prestativos e servis e não ousavam conversar com seus patrões como se estivessem à mesma altura. Eles faziam reverências e chamavam os patrões de protetores dos pobres e coisas assim. Não se pede a um serviçal da Índia para que faça alguma coisa, ordena-se. Não era costume dizer por favor e obrigado, e Mary sempre batia na cara de sua aia quando estava braba. Tentou imaginar o que essa jovem faria se alguém lhe desse um tapa no rosto. Ela era uma criatura apresentável, gorducha e rosada, e parecia bem-humorada, mas também tinha um jeito vigoroso que fez com que a senhorita Mary se perguntasse se ela não seria capaz até de revidar, mesmo se quem batesse fosse uma simples garotinha. Você é uma criada estranha, disse sem sair dos travesseiros um tanto arrogante. Marta sentou-se sobre os calcanhares com sua escova de fuligem na mão e sorriu, demonstrando o mesmo bom humor. Eita, e essa agora? Disse ela. Se tivesse uma dona que mandasse aqui em Misselthwaite, eu não teria nem chegado a empregada dos empregados. Eu queria ser copeira, mas não me deixam nem subir as escadas. Eu sou muito simples e meu sotaque Yorkshire é muito carregado. Mas esta casa é engraçada porque tudo é grande demais. Parece que nem tem patrão nem patroa, só o Sr. Pitcher e a Sra. Medlock. O Sr. Craven não liga para nada quando vem para cá, mas quase nunca está. A Sra. Medlock me deu o emprego por caridade. Ela disse que não teria feito isso se Misselthwaite fosse igual às outras casas grandes. Você será minha serva? Perguntou Mary ainda em seu tom imperativo indiano. Marta voltou a esfregar a grade. Eu sou contratada da Sra. Medlock, disse resoluto, e ela é funcionária do Sr. Craven. E sou eu quem faz a arrumação aqui em cima e cuido um pouco de você. Mas você não precisa ser muito cuidada. Quem é que vai me vestir? Demandou Mary. Marta sentou-se nos calcanhares novamente e a fitou. Ficou tão afetada que soltou todo o seu sotaque Yorkshire. Mas como é que não sabe se vestir sozinha? Disse. O que você disse? Não falo a sua língua, disse Mary. Eita, me esqueci, desculpou-se. A Sra. Medlock me disse para tomar cuidado, senão você não ia me entender. Perguntei se você não sabe vestir a sua própria roupa. Não, disse Mary muito indignada. Nunca em toda a minha vida. Quem me vestia era a minha aia, é claro. Bom, tornou Marta, claramente sem fazer ideia de que estava sendo descarada. Então tá na hora de aprender. Nunca é tarde. Vai ser bom se aprender a se cuidar um pouco sozinha. A mãe sempre fala que não entende como os filhos de gente importante não fica tudo tonto depois de crescido, porque são paparicado, lavado, vestido e levado para passear como se fossem uns bonecos de pau. Na Índia é diferente, afirmou a senhorita Mary com desdém, ainda irritada. Mas Marta não se alterou. Eita, tô vendo que é diferente mesmo, respondeu de maneira quase simpática. Eu acho que é porque tem muito negro lá em vez de gente branca de respeito. Quando fiquei sabendo que você vinha da Índia, até achei que você era preta também. Mary sentou-se furiosa na cama. Quê?
Ela disse. O quê? Você achou que eu era uma nativa? Ora, sua filha de uma porca. Marta regalou os olhos assustada. Quem é que você tá xingando? Exclamou. Não precisa ficar tão ofendida. Isso não é jeito de uma jovem dama falar. Eu não tenho nada contra os pretos. Quando a gente lê sobre eles nos livros, eles parecem sempre muito temente a Deus. Sempre falam que os negros também são nossos irmãos. Eu nunca vi um preto e fiquei bem alegre quando achei que ia ver uma de perto. Quando eu vim acender o seu fogo hoje cedo, fui de mansinho até a sua cama e puxei o cobertor devagarinho para olhar na sua cara. E você estava lá, disse desapontada. Nem um tiquinho mais morena que eu, só muito gritona mesmo. Mary sequer tentou controlar sua raiva e humilhação. Você achou que eu era uma nativa, como ousa? Você não sabe nada sobre eles. Eles não são gente, são servos que devem nos respeitar. Você não sabe nada sobre a Índia, não sabe nada de nada. Ela ficou tão furiosa e se sentiu tão desamparada diante do mero olhar da jovem que, de alguma forma, de repente, se percebeu terrivelmente solitária e longe de tudo que entendia. E de tudo que a entendia também. Jogou-se de bruços nos travesseiros e começou a soluçar, sem parar. Soluçava tanto que a afável Marta de Yorkshire se assustou e morreu de pena da menina. Foi até a cama e se curvou sobre ela. Eita, não precisa chorar tanto assim, pediu. Não precisa mesmo. Eu não sabia que você ia ficar tão chateada. Eu não sei nada de nada mesmo, do jeito que você disse. Me desculpa, senhorita. Para de chorar. Havia algo de reconfortante e realmente amistoso naquele estranho sotaque de Yorkshire, e seu jeito direto teve um bom efeito sobre Mary. Ela gradualmente parou de chorar e se calou. Marta ficou aliviada. Agora é hora de você se levantar, disse a criada. A senhora Medlock disse para eu levar o café da manhã, o lanche e o jantar para o quarto do lado. Foi transformado em um trocador para você. Eu ajudo você a se vestir se você sair da cama. Se tiver botão nas costas, não tem como você abotoar sozinha. Quando Mary finalmente decidiu se levantar, as roupas que Marta tirou do guarda-roupa não eram as que ela usava quando chegara na noite anterior, acompanhada da senhora Medlock. Essas não são minhas, disse ela. As minhas são pretas. Ela olhou para o casaco e o vestido de lã branca grossa e acrescentou com fria aprovação. São melhores que as minhas. São essas que você vai vestir, respondeu Marta. O Sr. Craven mandou a Sra. Medlock comprar em Londres. Ele disse, eu não quero uma criança vestida de preto vagando por aqui como uma alma perdida. Disse sim. Não quero este lugar mais triste do que já é. Ela vai usar roupas coloridas. Minha mãe disse que entendeu o que ele quis dizer. A mãe sempre sabe das coisas. Ela mesma não gosta muito de preto, sabe? Eu odeio coisas pretas, disse Mary. O processo de se vestir ensinou algo a ambas. Marta já havia abotoado suas irmãs e irmãos menores, mas nunca vira uma criança que ficasse parada e esperasse que outra pessoa fizesse coisas por ela como se não tivesse mãos ou pés. Por que você não calça os próprios sapatos? Ela disse quando Mary silenciosamente estendeu o pé. Minha aia fazia isso, respondeu Mary com um olhar fixo. Era o costume. Ela dizia isso com frequência, era o costume. Os servos nativos sempre diziam isso. Se alguém lhes dissesse para fazer algo que seus ancestrais não faziam há 1000 anos, então eles olhavam com brandura e diziam, não é o costume, e sabia-se que era o fim do assunto. Não era o costume Dona Mary fazer outra coisa além de ficar em pé e se permitir ser vestida como uma boneca. Porém, antes de estar pronta para o café da manhã, já suspeitava que sua vida na mansão Mr. White a ensinaria uma série de novidades, coisas como colocar seus próprios sapatos e meias e pegar objetos que deixasse cair. Se Marta fosse uma jovem criada bem treinada,
teria sido mais subserviente e respeitosa, e saberia que era sua função escovar seu cabelo e calçar suas botas, recolher as coisas e guardá-las. No entanto, ela não passava de uma serviçal rústica e inexperiente de Yorkshire, criada em um casebre na charneca, com um enxame de irmãos e irmãs que nunca sonharam em fazer nada além de cuidar uns dos outros, alguns deles bebês que mal sabiam andar. Se Mary Lennox fosse uma criança mais familiarizada com brincadeiras, talvez se divertisse com a loquacidade de Martha, mas apenas a ouviu com frieza e se admirou com sua falta de preocupação com a etiqueta. A princípio, ela não pareceu nem um pouco interessada, mas aos poucos, à medida em que a garota tagarelava com seu jeito bem-humorado e amigável, Mary começou a entender melhor o que dizia. Eita, você devia conhecer todos eles, disse ela. Somos uns 12 e meu pai ganha só 16 shillings por semana. Minha mãe consegue fazer o mingau render para todo mundo. Eles brincam na charneca o dia todo e a mãe diz que o ar da charneca engorda. A mãe fala que acha que eles comem grama igual aos pôneis selvagens. Nosso Deacon tem 12 anos e tem um potro de pônei só dele. Onde ele conseguiu um? Perguntou Mary. Encontrou na charneca, junto da mãe dele, ainda pequeno, e começou a fazer amizade com ele e a dar uns pedaços de pão e cortar capim para ele. E ele começou a gostar do Deacon. Então, anda sempre junto e até deixa ele montar. Deacon é um rapaz gentil e os bichos gostam dele. Mary nunca possuíra um animal de estimação e sempre achou que gostaria de ter um. Então começou a sentir um leve interesse por Deacon. E como nunca havia se interessado por ninguém além de si mesma, aquele foi o nascimento de um sentimento saudável. Quando ela entrou no quarto que havia sido transformado para ela, viu que era bastante parecido com o outro em que dormira. Não era um quarto de criança, mas de adulto, com sombrios retratos antigos nas paredes e pesadas cadeiras de carvalho. Uma mesa no centro estava posta com um café da manhã reforçado, mas como nunca teve muito apetite, olhou com pouco mais que indiferença para o primeiro prato que Martha colocou diante dela. Não quero comer, afirmou. Você não quer o mingau? Martha exclamou incrédula. Não, você não sabe o que é bom. Coloca um pouco de melado ou um pouco de açúcar. Eu não quero, repetiu Mary. Eita, disse Martha, não tolero o desperdício de comida da boa. Se as nossas crianças estivessem nesta mesa, limpariam tudo em 5 minutos. Por quê? Perguntou Mary friamente. Por quê? Repetiu Martha. Porque a barriga deles quase nunca fica cheia. Eles vivem faminto, igual os falcão e as raposas. Não sei o que é ter fome, observou Mary com a indiferença da ignorância. Martha ficou indignada. Bom, faria bem para você experimentar, te juro, disse sem rodeios. Não tenho paciência com gente que fica sentada olhando para um naco de pão com carne. Verdade? Queria que o Deacon, o Phil, a Jane e o resto deles pudessem comer o que está aqui debaixo desses panos. E por que você não dá para eles? Sugeriu Mary. Não é meu, respondeu Martha com firmeza. E hoje não é minha folga. Eu tiro folga uma vez por mês, igual todo mundo. Então eu vou e limpo a casa para a mãe ter o dia de folga dela. Mary bebeu um gole de chá e comeu um pouco da torrada com geleia. Agora que terminou, corre lá fora brincar, disse Martha. Vai ser bom para abrir o seu apetite. Mary foi até a janela. Havia jardins, calçadas e árvores grandes, mas tudo parecia sombrio e invernal. Lá fora? Por que eu sairia de casa em um dia como este? Bom, se você não vai sair, então vai ficar em casa. É isso que você quer fazer? Mary olhou ao seu redor. Não havia nada para fazer. Quando a senhora Medlock preparou seu quarto, a diversão da menina não estava em sua mente. Talvez fosse mesmo melhor ir conhecer os jardins. Quem irá comigo? Ela perguntou. Martha ficou olhando. Você vai sozinha, respondeu. Você tem que aprender a brincar como as outras crianças faz quando não tem irmão nem irmã. O Deacon vai para a charneca sozinho e brinca lá por horas. Foi assim que ele fez amizade com o pônei.
Tem as ovelhas da charneca que conhece ele, e os pássaros vêm comer na mão dele. Por menos que a gente tenha de comida, ele sempre guarda um pouco do pão para atrair seus bichinhos. Na verdade, foi a menção a Deacon que fez Mary decidir sair, embora ela não tenha percebido. Haveria pássaros lá fora, embora não houvesse pôneis ou ovelhas. Eles seriam diferentes dos pássaros da Índia e ela poderia se divertir olhando para eles. Marta pegou um chapéu e um par de botinas reforçadas e desceu as escadas com a menina. Por ali é o caminho para o jardim, disse apontando para um portão em uma mureta de arbustos. Tem muita flor no verão, mas agora não tem nada desabrochando. Pareceu hesitar um segundo antes de acrescentar. Um dos jardins está trancado, ninguém entra nele faz 10 anos. Por quê? Perguntou Mary instintivamente. Era mais uma porta trancada adicionada às outras 100 daquela casa estranha. O Sr. Craven mandou fechar quando sua esposa morreu tão de repente. Ele não deixa ninguém entrar. Era o jardim dela. Ele trancou a porta e enterrou a chave num buraco. Olha o sino da Sra. Medlock tocando. Tenho que correr. Depois que a criada se foi, Mary desceu a calçada que levava ao portão entre os arbustos. Não conseguia deixar de pensar no jardim que ninguém visitava há 10 anos. Como ele seria e se ainda haveria flores nele? Depois de passar pelo portão dos arbustos, ela se viu em grandes jardins com gramados largos e calçadas sinuosas de bordas recortadas. Havia árvores e canteiros de flores, e sempre vivas, podadas em formas estranhas, e uma grande fonte com um velho chafariz em seu centro. Mas os canteiros de flores estavam vazios e ressecados, e a fonte não estava ligada. Aquele não era o jardim que estava fechado. Como um jardim poderia ser fechado? As pessoas sempre deveriam poder entrar em um jardim. Ela pensava nisso quando viu, ao final do caminho por onde ia, um longo muro escondido sob um manto de era que crescera descontroladamente. Mary não era familiarizada o suficiente com a Inglaterra para saber que ali ficavam as hortas onde cresciam os legumes e as verduras. Seguiu em direção ao muro e descobriu por entre a era uma porta verde entreaberta. Aquele não era o jardim fechado, evidentemente, e ela poderia entrar ali. Passou pela porta e descobriu que era um jardim cercado por muros, apenas um dos vários jardins murados que se comunicavam entre si. Ela viu outra porta verde aberta, que revelava arbustos e calçadas por entre canteiros de vegetais de inverno. As árvores frutíferas se apoiavam contra a parede e sobre alguns dos canteiros havia armações de vidro. O lugar estava muito vazio e feio, pensou Mary, ao levantar os olhos e olhar em volta. Talvez melhorasse no verão, quando as coisas ficassem verdes, mas naquele momento não havia nada de bonito ali. Logo, um velho com uma pá nos ombros entrou pela porta que dava para o segundo jardim. A princípio pareceu surpreso ao ver Mary e em seguida tocou seu boné. Seu rosto velho e carrancudo não parecia nada satisfeito em vê-la, mas ela também não estava nada contente com aquele jardim e exibia sua expressão totalmente irritada, nada satisfeita em vê-lo. — O que é este lugar? Ela perguntou. — Uma das hortas, respondeu ele. — O que é aquilo? Disse Mary apontando para outra porta verde. Outra horta, disse pontualmente. Tem outra do outro lado do muro e tem um pomar mais para lá. Posso entrar neles? Perguntou Mary. Se quiser, mas não tem nada para ver. Mary não respondeu. Continuou pela calçada até a segunda porta verde. Lá encontrou mais muros, vegetais de inverno e estufas, mas no segundo muro havia outra porta verde e esta não estava aberta. Talvez levasse ao jardim que ninguém via há 10 anos. Como não era uma criança tímida e sempre fazia o que queria, Mary foi até a porta verde e girou a maçaneta. Ela não queria que a porta se abrisse, pois assim teria certeza de ter encontrado o jardim misterioso. Mas a porta se abriu com bastante facilidade e ela a atravessou chegando em um pomar.
Também era cercado por muros nos quais a vegetação se apoiava e havia árvores frutíferas nuas sobre a grama acastanhada pelo inverno. Mas não havia mais nenhuma porta verde à vista, em lugar algum. Mary procurou, mas ao entrar na parte mais alta do jardim, notou que o muro não parecia terminar no pomar, mas se estendia para além dele, como se abrangesse algo mais, do outro lado. Ela podia ver a copa das árvores acima do muro, e quando parou, viu um pássaro com peito vermelho vivo pousado no galho mais alto de uma delas. Sem aviso, ele explodiu em seu canto de inverno. Parecia que a tinha avistado e tentava chamar sua atenção. Ela parou e o ouviu, e de alguma forma seu canto alegre e amigável deu a ela uma sensação de satisfação. Até mesmo uma menina desagradável pode se sentir solitária. A grande casa fechada, a imensa charneca vazia e os vários jardins desfolhados davam a impressão de que não havia sobrado ninguém no mundo além dela. Se fosse uma criança afetuosa, acostumada a ser amada, seu coração estaria em pedaços, e mesmo sendo Dona Mary sempre irritada, ela estava desolada. O passarinho de peito ruivo olhou para o seu rostinho azedo, que quase sorria, e ela o escutou até que ele voou. Mary gostou dele por ser diferente de um pássaro indiano e se perguntou se alguma vez o veria novamente. Talvez ele vivesse no jardim misterioso e conhecesse bem o lugar. Talvez fosse por não ter absolutamente nada para fazer que ela pensava tanto no tal jardim deserto. Estava curiosa e queria descobrir como ele era. Por que o Sr. Archibald Craven enterrara a chave? Se gostava tanto da esposa, por que odiava o jardim dela? Ela se perguntou se um dia o conheceria, mas sabia que quando o visse não gostaria dele e ele não gostaria dela, e que ela deveria apenas ficar parada e olhar para ele sem dizer nada, mas ao mesmo tempo estaria terrivelmente tentada a perguntar por que fazer uma coisa tão estranha assim. As pessoas nunca gostam de mim e eu nunca gosto de pessoas, pensou ela. E eu nunca consigo falar como as crianças Crawford falavam. Elas estavam sempre conversando, rindo e fazendo bagunça. Ela pensou no passarinho e em como ele parecia cantar para ela, e ao se lembrar do topo da árvore em que ele se empoleirou, estancou de repente. Acho que aquela árvore estava no jardim secreto. Tenho certeza de que estava, disse ela. Havia um muro em volta, mas nenhuma porta. Ela voltou para a primeira horta em que havia entrado e encontrou o velho cavando ali. Ela se aproximou e ficou ao lado dele, observando por alguns momentos com seu jeitinho frio. Ele não a notou e por fim ela disse: "Visitei os outros jardins." "Não tinha nada que te impedisse", o velho respondeu asperamente. "Fui até o pomar." "Não tinha nenhum cachorro na porta para te morder", respondeu ele. "Não havia porta para o outro jardim", observou Mary. "Que jardim?" ele disse com sua voz ríspida, parando de cavar por um momento. "Aquele do outro lado do muro", respondeu a Dona Mary. "Tem árvores lá, e eu vi a copa delas." Um pássaro com o peito vermelho estava pousado em uma delas e cantou. Para sua surpresa, o velho rosto maltratado pelo tempo mudou de expressão. Um sorriso lento se espalhou sobre ele e o jardineiro agora parecia bem diferente. Aquilo a fez pensar como era curioso o fato de uma pessoa ficar mais bonita quando sorria. Ela nunca havia pensado nisso. Ele se virou para os lados do pomar e começou a assobiar um silvo baixo e suave. Ela não conseguia entender como um homem tão rude era capaz de fazer um som tão agradável. Quase no momento seguinte, algo maravilhoso aconteceu. Ela ouviu um voo leve e rápido no ar. Era o pássaro de peito vermelho que vinha na direção deles e pousou em um grande torrão de terra bem perto do pé do jardineiro. "Olha ele aqui", sorriu o velho, e então falou com o pássaro como se falasse com uma criança. "Onde você estava, seu safado atrevido? Não te vi antes hoje. Você começou a bajular mais cedo desta vez. Tá mais afoito, é?"
O pássaro colocou sua pequena cabeça de lado e olhou para o velho com seus olhos brilhantes e delicados, que eram como gotas negras de orvalho. Parecia bastante tranquilo, sem medo algum. Então saltou e bicou a terra rapidamente, procurando sementes e insetos. Na verdade, aquilo despertou um sentimento estranho no coração de Mary, pois ele era tão bonito e alegre que se parecia com uma pessoa. Seu corpo era minúsculo e redondo, com um bico delicado e pernas delgadas e perfeitas. Ele sempre vem quando você o chama? Ela perguntou quase em um sussurro. Vem sim, eu conheço ele desde pequenininho. Ele saiu do ninho no outro jardim e quando voou sobre o muro da primeira vez, ainda estava fraco demais para voar de volta. E daí, em poucos dias, ficamos amigos. Quando ele conseguiu voar por cima do muro de novo, o resto das ninhadas já tinha ido embora e ele ficou sozinho, e daí voltou para mim. Que tipo de pássaro ele é? Mary perguntou. Você não sabe? Ele é um pisco, um pinta-roxo e é o passarinho mais amigo e curioso que existe. São quase tão amigo igual os cachorros, se você souber como lidar com eles. Olha ele ciscando e olhando para nós sem parar. Ele sabe que estamos falando nele. Aquele velho parecia a coisa mais estranha do mundo. Ele mirava o pequeno pássaro rechonchudo de peito escarlate como se estivesse orgulhoso e apaixonado por ele. Ele é muito vaidoso, o Rio. Gosta de ouvir as pessoas falando nele. É um xereta, meu Deus. Não tem ninguém mais curioso e intrometido. Sempre vem ver o que estou plantando. Ele sabe de coisa que nem o seu Craven desconfia. Ele que é o jardineiro-chefe daqui. O pisco de peito ruivo saltitava e bicava a terra e de vez em quando parava e olhava rapidamente para eles. Mary pensou que seus olhos negros de gotas de orvalho a fitavam com grande curiosidade. Realmente parecia que ele estava descobrindo tudo sobre ela. A sensação estranha em seu coração aumentou. Para onde foi o resto da ninhada? Ela perguntou. Não dá para saber. Os pais tiram eles do ninho e fazem eles voar, e eles se espalham sem a gente nem perceber. Este aqui já era meu conhecido e ele sabia que tinha ficado para trás. Dona Mary deu um passo adiante e olhou muito atenta para o pisco. Estou sozinha, disse ela. Foi a primeira vez que ela entendeu um dos motivos que a deixavam amarga e irritada. Descobriu essa verdade quando o pisco olhou para ela e ela retribuiu o olhar. O velho jardineiro empurrou o boné para trás na cabeça calva e a observou por um minuto. — Você é aquela menininha da Índia? Perguntou. Mary confirmou com um aceno. Então não é de admirar que você se sinta sozinha. Vai se sentir ainda mais sozinha aqui, ele disse. E voltou a cavar, cravando a pá profundamente no fértil solo negro do jardim, enquanto o pisco saltava, bastante ocupado. Qual é o seu nome? Mary perguntou. Ele se levantou para responder. Ben Otterstaff, e então acrescentou com uma risada carrancuda. Eu fico sozinho comigo mesmo. Menos quando ele está comigo, e apontou o polegar na direção do pisco. Ele é o único amigo que eu tenho. Eu não tenho amigos, disse Mary. Nunca tive. Minha ama não gostava de mim e eu nunca brinquei com ninguém. É um costume de Yorkshire dizer o que se pensa com franqueza, e o velho Ben Otterstaff havia nascido e crescido na charneca de Yorkshire. A gente é meio parecido, observou. Farinha do mesmo saco. A gente não é bonito e somos azedo por dentro. A gente tem esse jeito de poucos amigos, nós dois, isso eu te garanto. Aquela fora uma fala sem rodeios e Mary Lennox nunca tinha ouvido sequer uma verdade sobre si mesma em toda a sua vida. Os servos nativos sempre a saudavam e se submetiam em todas as situações. Ela nunca havia pensado muito sobre sua aparência, mas se perguntou se era tão feia quanto Ben Otterstaff e se parecia tão azeda quanto ele antes do pisco pousar. Na verdade, começou a se perguntar se era mesmo azeda e se sentiu desconfortável. De repente, um ruflar irrompeu próximo a ela e a fez se virar. Estava a poucos metros de uma jovem macieira. O pisco voara para um de seus galhos, iniciando uma canção. Ben Otterstaff riu com gosto. — Por que ele fez isso? Perguntou Mary. — Ele quer fazer amizade com você, respondeu Ben. — Pode me dar uma pedrada se ele não gostou mesmo de você. — De mim? Exclamou Mary, que se moveu lentamente em direção à pequena árvore e olhou para cima. —
Você gostaria de ser meu amigo? Perguntou ao pisco como se falasse com uma pessoa. Gostaria? E Mary não falou com sua vozinha dura ou sua imperiosa voz indiana, mas usou um tom suave, ansioso e persuasivo. Ben Waterstaff ficou tão surpreso quanto ela quando a ouviu cantar. Ora! Ele exclamou. Você foi tão gentil e humana que pareceu até uma criança de verdade, em vez de uma velha chata. Você falou quase do jeito que o Deacon fala com seus bichinhos selvagens na charneca. Você conhece o Deacon? Perguntou Mary, virando-se depressa. Todo mundo conhece. O Deacon fica andando por todo lado. Até as Amore, Azures e Roxa conhece ele. Aposto que as raposas mostram para ele onde estão seus filhotes e as cotovias não esconde seu ninho dele. Mary gostaria de fazer mais algumas perguntas. Estava quase tão curiosa sobre o Deacon quanto sobre o jardim deserto. Mas naquele exato momento, o pisco que havia encerrado sua música agitou levemente suas asas e voou para longe. Ele havia feito sua visita e agora tinha outras coisas para fazer. Ele voou por cima do muro, Mary gritou observando-o. Foi para o pomar. Voou por sobre o outro muro para o jardim sem porta. Ele mora lá, disse o velho Ben. Foi lá que ele saiu do ovo. Deve estar fazendo corte, arrumando as coisas para alguma passarinha que vive nas velhas roseiras de lá. Roseiras? Repetiu Mary. Tem roseiras lá? Ben Waterstaff pegou sua pá e voltou a cavar. Tinha 10 anos atrás, murmurou. Eu adoraria vê-las, disse Mary. Onde fica a porta? Deve haver uma porta em algum lugar. Ben enfiou a pá fundo e parecia tão distante como da primeira vez. Tinha 10 anos atrás, mas agora não, respondeu ele. Como não tem porta? Gritou Mary. Tem que ter. Não tem nenhuma que dê para ver, nenhuma que seja da conta de ninguém. Não seja intrometida e não se meta o nariz onde não é chamada. Olha, eu preciso trabalhar. Vai brincar para lá, estou ocupado. Parou de cavar, colocou o cabo da pá sobre o ombro e se foi, sem nem mesmo olhar para ela ao se despedir. Capítulo 5. Gritos no corredor. No início, todos os dias eram exatamente iguais para Mary Lennox. Todas as manhãs ela acordava em seu quarto forrado de tapeçarias com Marta ajoelhada na lareira, alimentando o fogo. Todas as manhãs ela tomava seu café no quarto ao lado, que de infantil não tinha nada. E depois de cada desjejum, ela olhava pela janela e via a imensa charneca que parecia se espalhar por todos os lados e subir até o céu. E depois de olhar por algum tempo, ela percebia que se não saísse, teria de ficar ali sem fazer nada, e então saía. Ela não percebia que aquilo era o melhor a se fazer, e também não sabia que quando começava a andar mais rapidamente ou quando corria pelas calçadas e pela alameda, seu sangue lento se agitava e se fortalecia ao enfrentar o vento que soprava da charneca. Ela corria apenas para se aquecer e odiava o vento que rugia, batia em seu rosto e a segurava como um gigante invisível. Mas as grandes e brutais lufadas de ar fresco sopravam sobre as urzes e enchiam seus pulmões com algo bom para o seu corpo magro. Espalhavam um tom rosado em suas bochechas e iluminavam seus olhos opacos sem que ela notasse. Depois de passar alguns dias quase inteiros ao ar livre, ela acordou certa manhã, sabendo o que era estar com fome. Quando se sentou para tomar seu café da manhã, não empurrou o mingau com desdém, mas pegou a colher e a afundou nele, e comeu até esvaziar a tigela. — Você mandou ver hoje, né? Não? Observou Marta. — Está com gosto bom hoje, disse Mary um tanto surpresa consigo mesma. É o ar da charneca que dá espaço no seu estômago para os alimentos, continuou Marta. Para sua sorte, você agora tem comida e apetite. Tem uma dúzia lá em casa com estômago, mas nada para colocar neles. Continua brincando lá fora todos os dias e você vai botar um pouco de carne nesses seus ossos pontudo. Eu não brinco, disse Mary. Não tem nada para brincar lá. Nada para brincar? Exclamou Marta. Nossas crianças brincam com pau e pedra. Eles correm e gritam e olham as coisas. Mary não gritou, mas olhou para as coisas. Não havia mais nada a fazer. Deu voltas e mais voltas nos jardins e vagou pelos caminhos do bosque. Às vezes procurava por Ben Waterstaff.
mas embora o visse trabalhando, ele estava sempre ocupado demais para olhar para ela, ou de muito mau humor. Uma vez, quando ela caminhava em sua direção, ele pegou sua pá e foi embora, como se quisesse se afastar. Havia um lugar que ela frequentava mais que qualquer outro. Era a longa calçada ao lado dos jardins, cercados de muros. Havia canteiros secos de ambos os lados e a era crescia densa contra os muros. Em uma parte da parede, as folhas verde escuro ficavam mais densas do que no resto. Parecia que aquela parte estava abandonada há muito tempo. Tudo mais havia sido podado e aparado, mas aquela parte mais afastada da calçada não demonstrava cuidados. Mary percebeu esse fato alguns dias depois de falar com Ben Waiterstaff e se perguntou o motivo. Ela acabara de fazer uma pausa e olhava para um longo galho de era que balançava ao vento quando viu um brilho escarlate e ouviu um chilrear efusivo. No topo do mundo empoleirou-se o pisco de peito ruivo de Ben Waiterstaff, inclinando-se para a frente e torcendo o pescoço para olhar para ela. « Oh! » exclamou. « É você, é você! » E não lhe pareceu nada estranho falar como se estivesse certa de que ele a entenderia e responderia. E ele respondeu, gorjeou, cantarolou e pulou ao longo do muro como se contasse a ela uma série de coisas. Pareceu a Dona Mary que ela também o entendia, embora ele não falasse com palavras. Era como se ele dissesse, bom dia, o vento não está incrível? O sol não está incrível? Não está tudo incrível? Vamos cantar e pular e piar. Vamos, venha! Mary começou a rir, e enquanto ele pulava e dava pequenos voos ao longo do muro, ela correu atrás dele. Pobrezinha da Mary, magra, pálida e feia. Na verdade, ela ficou quase bonita por um momento. Eu gosto de você, ela gritava sapateando pela calçada. E ela gorjeou e tentou assobiar o melhor que conseguia. O pisco pareceu bastante satisfeito e gorjeou e assobiou de volta para ela. Por fim, abriu as asas e voou rapidamente para o topo de uma árvore, onde se empoleirou e cantou alto. Aquilo lembrou Mary da primeira vez em que o vira. Ele se balançava no topo de uma árvore e ela estava no pomar. Agora, ela estava do outro lado do pomar, parada na calçada junto à parede muito mais adiante. E ali dentro estava a mesma árvore. Está no jardim onde ninguém pode entrar, disse para si mesma. É o jardim sem porta. Ele mora lá, como eu gostaria de ver como é. Ela correu até a porta verde pela qual havia entrado na primeira manhã. Depois correu pela calçada, através da outra porta e depois para o pomar. Quando parou e olhou para cima, lá estava a árvore do outro lado do muro e lá estava o pisco terminando sua canção e começando a ajeitar suas penas com o bico. É o jardim, exclamou, tenho certeza que é. Deu a volta e olhou atentamente para aquele lado do muro do pomar, mas só viu o que já sabia antes, que não havia porta. Em seguida, atravessou a horta novamente e saiu para a calçada paralela ao longo do muro coberto de era. Caminhou até o final dele e o observou, mas não havia porta. Então caminhou até a outra extremidade, sempre atenta, mas nada de porta. É muito estranho, disse ela. Ben Waiterstaff disse que não havia porta e não há mesmo, mas 10 anos atrás devia haver, porque o Sr. Craven enterrou uma chave. Isso deu a ela muito em que pensar, tanto que começou a ficar bastante empolgada e a sentir que não lamentava mais ter vindo para a mansão Mr. White. Na Índia, ela sempre se sentia com calor e preguiçosa demais para se preocupar com alguma coisa. O fato é que o vento fresco da charneca havia começado a soprar as teias de aranha de seu jovem cérebro e a despertá-la lentamente. Ela passou quase o dia todo fora de casa. E quando se sentou para jantar à noite, estava faminta, cansada e satisfeita. Não se irritou com a tagarelice de Marta, pois percebeu que gostava de ouvi-la e, por fim, pensou em fazer uma pergunta. Depois de terminar o jantar e se sentar no tapete diante do fogo, disse: Por que o Sr. Craven odiava o jardim?
Ela havia pedido que Marta ficasse com ela, ao que Marta não se opôs. A criada era muito jovem e estava cansada da sua cabana lotada de irmãos e irmãs, e achava chato ficar no grande salão dos criados no andar de baixo, onde o corredor e os serviçais ficavam cochichando entre si e zombando de seu sotaque de Yorkshire. Marta gostava de falar, e a criança estranha que vivera na Índia e fora servida por pretos era uma novidade interessante para ela. Marta também se acomodou sentada diante da lareira, mesmo sem ser convidada. — Você ainda está pensando naquele jardim? — perguntou. — Eu sabia. Também fiquei assim quando ouvi essa história da primeira vez. — Por que ele o odiava? Mary persistiu. Marta sentou-se sobre os pés, bastante confortável. Houve só o vento uivando em volta da casa, disse ela. Você mal conseguiria ficar em pé na charneca se estivesse lá agora de noite. Antes, Mary não sabia o significado de uivando, mas ao ouvir o vento logo deduziu. Devia ser aquela espécie de rugido surdo e ameaçador que cercava a casa, como se um gigante invisível esbofeteasse as paredes e janelas tentando entrar. Mas estava claro que ele não conseguiria entrar e de alguma forma ela se sentia segura e aquecida dentro de um quarto com uma lareira de carvão em brasa. Mas por que ele odiava tanto o jardim? Insistiu depois de ouvir o vento. Ela queria saber se Marta sabia. Então Marta desistiu de sonegar informações. Cuidado, disse ela, a senhorita Medlock fala para ninguém comentar sobre isso. Tem muita coisa aqui que não se pode comentar. São as ordens do Sr. Craven, que diz que os problemas dele não são da conta dos empregados. Ele ficou assim por causa do jardim. Era o jardim da Sra. Craven, que ela fez quando se casaram e ela adorava aquilo. Eles costumavam cuidar das flores eles mesmos. Nenhum jardineiro podia entrar lá. Os dois costumavam entrar e fechar a porta e ficavam lá horas e horas. Ele lia e conversava. Ela era bem menina ainda e tinha uma velha árvore com um galho torcido e um balanço onde ela gostava de sentar. Mas um dia ela estava balançando e o galho quebrou, e ela caiu no chão e se machucou tanto que morreu no dia seguinte. Os médicos acharam que ele ia ficar louco da cabeça e que também ia morrer. É por isso que ele odeia aquilo. Ninguém nunca mais entrou lá e ele não deixa ninguém falar disso. Mary não fez mais perguntas. Olhou para o fogo e ouviu o vento uivando. Parecia uivar mais alto do que nunca. Naquele momento, uma coisa muito boa acontecia com ela. Na verdade, 4 coisas boas aconteceram com ela desde que viera para a mansão Mrs. Whitehead. Parecia que ela e um pisco haviam conversado. Ela correra contra o vento até seu sangue esquentar, sentira uma fome saudável pela primeira vez na vida e descobrira o que era sentir pena de alguém. Mas, ao ouvir o vento, também ouvia outra coisa. Não sabia o que era, porque a princípio mal conseguia diferenciar do próprio vento. Era um som curioso, quase como se uma criança estivesse chorando em algum lugar. Às vezes, o vento soava como o choro de uma criança. Mas agora Dona Mary tinha certeza de que vinha de dentro da casa, não de fora. Estava longe, mas dentro. Ela se virou e olhou para Marta. — Você ouve alguém chorando? — perguntou. Marta pareceu confusa de repente. — Não, respondeu ela. É o vento. Às vezes parece que tem alguém uivando perdido na charneca. Tem som de todo jeito. Mas ouça, insistiu Mary. Vem daqui de dentro, de um daqueles longos corredores. E naquele exato momento, uma porta deve ter sido aberta em algum lugar, pois uma forte corrente de ar soprou ao longo do corredor e a porta do quarto em que estavam se abriu com um estrondo. Quando ambas se levantaram, a luz se apagou e o choro ressoou por todo o longo corredor, mais nítido do que antes. — Ouviu? Disse Mary. — Eu disse a você, tem alguém gritando e não é um adulto. Marta correu fechar a porta com a chave, mas antes que ela o fizesse, as duas ouviram o estrondo de outra porta se fechando em algum cômodo distante. E então tudo ficou quieto, pois até o vento parou seu uivo por alguns momentos. Foi o vento, repetiu Marta teimosamente. E se não foi, era a pobre Betty Butterworth, a copeira. Ela teve dor de dente o dia todo. Mas algo em Marta pareceu esquisito e suspeito, e Dona Mary a olhou fixamente. Ela não acreditava que a moça falava a verdade.
Capítulo 6. Tinha alguém chorando, eu ouvi. No dia seguinte, voltou a chover torrencialmente e quando Mary olhou pela janela, a charneca havia quase desaparecido por trás da névoa cinzenta e das nuvens. Era impossível pensar em sair. O que vocês fazem na sua cabana quando chove assim? Ela perguntou a Marta. Tentamos não ficar um debaixo dos pés do outro, principalmente, respondeu Marta. Eita, somos em muitos lá. Por isso, a mãe é uma mulher bem-humorada, mas fica bastante irritada. Os mais velhos vão para o estábulo brincar. Dicon não se importa em se molhar. Ele sai como se o sol tivesse brilhando. Ele fala que algumas coisas só pode ser vista em dia de chuva. Uma vez ele encontrou um filhote de raposa quase afogado na toca e trouxe ele para casa, dentro da camisa para ficar aquecido. A mãe do bichinho tinha morrido ali perto e ele tinha nadado para fora, mas o resto da ninhada morreu. Agora ele mora lá em casa. Ele também encontrou um filhote de corvo quase afogado, trouxe ele para casa e domesticou ele. Seu nome é Fuligem, porque é muito preto e pula e voa para todo o lado. Havia chegado a hora em que Mary não mais se irritava com o tom íntimo de Marta. Começou até a achar interessante e a querer ouvir mais quando ela parava ou ia embora. As histórias que sua aia contava quando morava na Índia eram bem diferentes daquelas de Marta sobre a cabana na charneca onde moravam 14 pessoas em 4 quartos pequenos e que nunca tinham o suficiente para comer. As crianças pareciam se embolar e se divertir como uma ninhada de filhotes de collie, bem-humorados e bagunceiros. Mary se interessava mais pela mãe e pelo Dicon. Quando Marta contava histórias do que a mãe dizia ou fazia, eram sempre reconfortantes. Se eu tivesse um corvo ou um filhote de raposa, poderia brincar com ele, disse Mary. Mas eu não tenho nada. Marta pareceu perplexa. Você sabe tricotar? Perguntou a criada. Não, respondeu Mary. Sabe costurar? Não. Sabe ler? Sei. Então por que você não lê alguma coisa ou treina a soletrar? Já está mais que na hora de você terminar de ler o seu livro. Eu não tenho livro nenhum, lamentou Mary. Os meus ficaram na Índia. Que pena, disse Marta. Se a senhora Medlock deixasse você entrar na biblioteca, tem um monte de livro lá. Mary não perguntou onde ficava a biblioteca, pois de repente foi inspirada por uma nova ideia. Decidiu encontrá-la sozinha. A senhora Medlock não a preocupava, pois parecia nunca sair de sua confortável sala de estar no andar de baixo. Quase não se via ninguém naquele lugar esquisito. Na verdade, não havia ninguém para ver além dos criados, e quando o patrão estava fora, eles levavam uma vida luxuosa no andar de baixo, onde havia uma enorme cozinha decorada com latão e peltre polidos, e um grande salão para a criadagem, onde serviam 4 ou 5 refeições abundantes todos os dias e faziam muitas brincadeiras animadas durante as ausências da senhora Medlock. As refeições de Mary eram servidas regularmente por Marta, mas ninguém mais se importava nem um pouco com ela. A senhora Medlock vinha dar uma olhada dia sim, dia não, mas ninguém perguntava o que ela havia feito ou o que gostaria de fazer. Ela supôs que talvez essa fosse a maneira inglesa de tratar crianças. Na Índia, era sempre atendida por sua aia, que a seguia e esperava por ela integralmente. Mary costumava se cansar de sua companhia. Agora não era seguida por ninguém e estava aprendendo a se vestir sozinha porque Marta a olhava como se fosse lerda e burra quando pedia para lhe passar algo ou que a vestisse. Você não é muito certa da cabeça, né? Disse certa vez a criada quando Mary aguardava que colocasse as luvas nela. Nossa, Susan Ann é 2 vezes mais esperta que você e tem só 4 anos. Às vezes seus miolos parecem meio mole. Mary ficou carrancuda por 1 hora depois daquilo, mas passou a pensar em várias coisas inteiramente novas. Ela ficou parada na janela por cerca de 10 minutos naquela manhã, depois que Marta terminou de limpar a lareira e desceu as escadas. Mary refletia sobre a ideia que teve quando ouviu falar da biblioteca. Não se importava muito com a biblioteca em si, pois não havia lido muitos livros ainda, mas saber que ela existia trouxe de volta à sua mente os 100 quartos e suas portas fechadas. Imaginou se todos estariam realmente trancados e o que encontraria se pudesse entrar em algum deles. Havia realmente 100?
Por que não ir contar quantas portas havia? Seria algo para se fazer numa manhã como aquela, quando era impossível sair. Nunca a ensinaram a pedir permissão para fazer coisas e ela não sabia absolutamente nada sobre autoridade. Então achou desnecessário pedir permissão à Sra. Medlock para andar pela casa, mesmo se a tivesse visto. Abriu a porta do quarto e saiu para o corredor, e então começou suas andanças. O corredor era longo e se ramificava em outros corredores e a conduzia por curtos lances de escada que então subiam para outros novamente. Havia portas e quadros nas paredes. Às vezes eram paisagens escuras e curiosas, mas a maioria eram retratos de homens e mulheres em trajes esquisitos e exagerados feitos de cetim e veludo. Ela se viu em uma longa galeria cujas paredes eram forradas por esses retratos. Nunca havia lhe passado pela cabeça que poderia haver tantos em uma única casa. Caminhou lentamente pelo lugar e olhou para os rostos que pareciam olhar de volta para ela. Sentiu-se como se perguntassem o que uma garotinha da Índia fazia em sua casa. Algumas eram imagens de crianças, meninas com pesados vestidos que as cobriam inteiras e meninos com mangas bufantes, golas de renda e cabelos longos ou com grandes babados em volta do pescoço. Ela sempre parava para olhar as crianças e se perguntava quais seriam seus nomes, onde estariam agora e por que usavam roupas assim. Havia uma garotinha empertigada e simplória, bastante parecida com ela, com um vestido de brocado verde e um papagaio empoleirado em seu dedo. Seus olhos tinham uma aparência aguda e curiosa. "Onde você mora agora?" perguntou Mary em voz alta. "Queria que você estivesse aqui." Certamente nenhuma outra menina passou uma manhã tão estranha. Parecia não haver ninguém em toda a enorme casa, além dela própria, vagando sem rumo, escada acima e abaixo, por passagens estreitas e largas, onde parecia que ninguém havia caminhado antes. Se tantos quartos foram construídos, pessoas deviam ter vivido neles, mas tudo parecia tão vazio que era impossível acreditar nisso. Somente quando subiu ao segundo andar é que pensou em girar a maçaneta de uma porta. A Sra. Medlock havia avisado que todas as portas estavam fechadas, mas por fim tentou abrir uma delas. Mary quase se assustou ao sentir que a maçaneta girava sem dificuldade e que ao empurrá-la a porta se abriu lenta e pesadamente. Era uma porta enorme que dava para um grande quarto. Havia cortinas bordadas nas paredes e móveis entalhados, como os que ela vira na Índia, por todo o cômodo. Uma ampla janela com painéis cor de chumbo dava para a charneca e sobre a lareira havia outro retrato da garotinha rígida e simples que parecia fitá-la com mais curiosidade do que nunca. "Talvez ela tenha dormido aqui uma vez", disse Mary. "Ela me encara tanto que me faz sentir esquisita." Depois disso, abriu mais e mais portas, viu tantos quartos que se cansou e pensou que deviam mesmo ser 100, embora não os tivesse contado. Em todos eles havia quadros ou tapeçarias antigas com cenas estranhas. Havia móveis e ornamentos curiosos em quase todos eles. Em um deles, que parecia a sala de estar de uma senhora, as cortinas eram todas de veludo bordado e em um gabinete havia cerca de 100 pequenos elefantes de marfim. Eram de tamanhos diferentes e alguns tinham seus mahouts ou palanquins nas costas. Uns eram bem maiores e outros eram tão pequenos que pareciam ser filhotes. Mary vira muito marfim esculpido na Índia e sabia tudo sobre elefantes. Abriu a porta do armário, subiu em um banquinho e brincou com eles por um bom tempo. Quando se cansou, pôs os elefantes em ordem e fechou a porta. Em todas as suas andanças pelos longos corredores e quartos vazios, não viu nada vivo, até chegar a esta sala. Logo depois de fechar a porta do armário, ouviu um suave farfalhar. Aquilo a fez pular e olhar para o sofá perto da lareira, de onde parecia vir o ruído. No canto do sofá havia uma almofada e no veludo que a cobria havia um buraco. Do buraco apareceu uma cabecinha com um par de olhos assustados. Mary rastejou pela sala até lá,
Os olhos brilhantes pertenciam a uma ratinha cinza que havia aberto um buraco na almofada e feito um ninho confortável ali. 6 camundongos bebês dormiam aninhados perto dela. Mesmo que não houvesse mais ninguém vivo nos 100 quartos, havia 7 ratos que não pareciam nem um pouco solitários. Se não tivessem tanto medo, eu os levaria comigo, disse Mary. Ela já havia vagado por tempo suficiente e se sentia cansada para ir mais longe, então resolveu voltar. Ela se perdeu 2 ou 3 vezes ao tomar o corredor errado e foi obrigada a andar para cima e para baixo até encontrar o certo. Finalmente chegou ao seu próprio andar, embora ainda longe de seu quarto e sem saber exatamente onde estava. Acho que peguei o caminho errado de novo, disse ela, parando no que parecia o final de um estreito corredor com uma tapeçaria na parede. Não sei que caminho seguir, está tudo muito quieto. Logo em seguida o silêncio foi quebrado. Era outro grito, mas não exatamente igual ao que ouvira na noite anterior. Apenas um breve lamento infantil irritado e abafado pelas paredes. Está mais perto do que antes, disse Mary com seu coração acelerado. E está chorando. Apoiou a mão sobre as tapeçarias perto dela e então saltou para trás assustada. A tapeçaria era a cobertura de uma porta que se abriu e revelou uma outra porta do corredor atrás dela. A senhora Medlock subiu com seu molho de chaves na mão e uma expressão muito zangada no rosto. — O que faz aqui? Inquiriu ela, puxando Mary pelo braço para longe. — O que eu lhe disse? — Virei no corredor errado, explicou Mary. Eu não sabia para onde ir e ouvi alguém chorando. Naquele momento odiou a senhora Medlock, mas a odiaria ainda mais a seguir. Você não ouviu nada, esbravejou a governanta. Volte para o seu quarto ou vai ficar com as orelhas quentes. Agarrou a menina pelo braço, empurrando e puxando ao mesmo tempo. Subiram por uma passagem e desceram por outra até que a senhora Medlock a forçou pela porta de seu quarto. Agora, disse a governanta, você fica onde eu disser para ficar ou será trancada. É melhor o patrão arranjar uma tutora para você, como ele disse que faria. Você é do tipo que precisa de alguém para cuidar. Eu já tenho o suficiente para fazer. Saiu do cômodo e bateu a porta atrás de si. Mary foi sentar-se no tapete da lareira, pálida de raiva. Não chorou, mas cerrou os dentes. Tinha alguém chorando, eu ouvi, disse para si mesma. Já ouvira aquilo 2 vezes e algum dia descobriria do que se tratava. Mas havia descoberto muita coisa naquela manhã e sentiu como se chegasse de uma longa jornada. De qualquer forma, agora tinha algo para diverti-la o tempo todo. Havia brincado com os elefantes de marfim e vira a ratinha cinza e seus bebês no ninho de veludo na almofada. Capítulo 7. A chave para o jardim. 2 dias depois, quando Mary abriu os olhos, sentou-se imediatamente na cama e chamou Marta. Olhe para a charneca, olhe para a charneca. A tempestade se fora, a névoa cinzenta e as nuvens foram varridas pelo vento durante a noite. O próprio vento cessara e um céu de azul profundo se erguia sobre a charneca. Nunca Mary sonhou com um céu tão azul. Na Índia, o céu era quente e fulgurante. Aqui, era de um azul definido e frio que quase parecia cintilar como as águas de um lindo lago sem fim. E aqui e ali, no alto da abóbada azul, flutuavam pequenas nuvens de lã branca como a neve. O vasto mundo da charneca em si parecia suavemente azulado em vez de sombrio, preto púrpura ou terrivelmente cinza escuro. Sim, disse Marta com um sorriso alegre. A tempestade amainou um pouco. É assim nesta época do ano. Ela some durante a noite como se fosse de mentira e parece que nunca mais vai voltar. Isso é porque a primavera está chegando. Ainda está muito longe, mas está chegando. Achei que na Inglaterra o céu sempre ficava nublado ou que sempre chovesse, observou Mary. Eita, não! Exclamou Marta, sentando-se nos calcanhares entre as escovas de chumbo pretas. Não é assim na dica. O que isso significa? Perguntou Mary seriamente. Na Índia, os nativos falavam dialetos diferentes, que apenas algumas pessoas entendiam, então ela não se surpreendeu quando Marta usava palavras desconhecidas.
Marta riu como na primeira manhã. Eita, disse ela, eu falei em Yorkshire de boca cheia de novo como a senhora Medlock disse que não devo. Não é assim na dica, significa que não é nada disso, repetiu com mais cuidado. Mas leva muito tempo para falar direitinho. Yorkshire é o lugar mais ensolarado da terra quando faz sol. Eu te disse que logo você ia gostar da charneca. Espera até ver o tojo dourado desabrochando e a piaçava e a flor de urze, o sino roxo e as centenas de borboleta e abelhas zumbindo e as cotovias voando e cantando. Você vai querer sair com o nascer do sol e viver nisso o dia inteiro igual o de Com. Como eu posso chegar lá? Perguntou Mary melancolicamente, olhando o azul distante pela janela. Era tudo tão novo, amplo e maravilhoso, colorido como uma cor celestial. Não sei, respondeu Marta. Você nunca usou suas pernas desde que nasceu, parece. Não vai conseguir andar 8 quilômetros. São 8 quilômetros até a nossa casa. Eu gostaria de conhecer a sua casa. Marta olhou com curiosidade por um momento, antes de pegar a escova de polir e começar a esfregar a grade novamente. Pensou que aquele rosto pequeno e simples não parecia mais tão azedo como na primeira manhã em que o vira. Parecia um pouco como o de uma pequena Suzy Ann, quando ela queria muito algo. Vou perguntar para a mãe se pode, respondeu. Ela é daquelas que sempre vê um jeito de fazer as coisas. Hoje é meu dia de folga e eu vou para casa. Eita, tô feliz. A senhora Medlock gosta muito da mãe. Quem sabe pede para ela. Gosto da sua mãe, disse Mary. Imagino que sim, concordou Marta limpando. Eu nunca a vi, disse Mary. Não, nunca viu, respondeu Marta. Sentou-se sobre os calcanhares novamente e esfregou a ponta do nariz com as costas da mão, como se estivesse confusa por um momento, mas logo se alegrou. Bom, ela é tão simples, trabalhadora, boa e limpa, que ninguém poderia não gostar dela, conhecendo ou não. Quando tô indo para casa ficar com ela no meu dia de folga, até pulo de alegria quando cruzo a charneca. Eu gosto de Dicon, acrescentou Mary, mas não o conheço. Bom, disse Marta com firmeza, eu já te disse que os próprios pássaros gostam dele e os coelhos, as ovelhas selvagens, os pônei e as próprias raposas. Eu queria saber, disse olhando para ela pensativa, o que o Dicon vai achar de você. Ele não vai gostar de mim, respondeu Mary com seu jeito duro e frio. Ninguém gosta. Marta ficou pensativa novamente. Nem você gosta de você? Perguntou realmente curiosa. Mary hesitou por um momento e pensou a respeito. Nem eu realmente, respondeu. Mas nunca havia pensado nisso antes. Marta sorriu de lado como se recordasse de algo familiar. Uma vez a mãe disse assim, começou ela. Ela estava na banheira e eu estava de mau humor, falando mal do povo, e ela se virou para mim e disse: Que pequena megera você é! Fica falando que não gosta deste e que não gosta daquele. Como é você pode gostar de você mesma? Aquilo me fez rir e entendi tudo na hora. Marta foi embora animada depois de servir o desjejum a Mary. Andaria ainda 8 quilômetros pela charneca até a cabana e ajudaria a mãe a lavar, assar os pratos da semana e se divertiria muito. Mary sentiu-se mais sozinha do que nunca quando Marta já não estava mais na casa. Saiu para o jardim o mais rápido que pôde e a primeira coisa que fez foi correr 10 vezes em volta do jardim da fonte. Contou as vezes cuidadosamente e quando terminou sentiu-se melhor. O sol fazia tudo parecer diferente. O céu alto, profundo e azul se arqueava sobre Mitchell White. Bem, como sobre a charneca, e ela erguia o rosto e olhava para ele, tentando imaginar como seria se deitar em uma das pequenas nuvens brancas como a neve e flutuar. Foi até a primeira horta e encontrou Ben Waiterstaff, trabalhando com outros 2 jardineiros. A mudança no tempo parecia ter feito bem a ele. Ele falou com ela por conta própria. A primavera está chegando. Já dá para sentir o cheiro. Mary inspirou e achou que também sentia. Sinto um cheiro agradável, fresco e úmido, disse ela. É o cheiro da terra fértil e boa, respondeu ele cavando. Dá um bom humor preparar a terra para cultivar as coisas. Eu fico feliz quando chega a hora de plantar.
É uma chateação no inverno, não tem nada para fazer. Nos jardins de flor lá fora, as coisas já vão se agitando debaixo da terra no escuro. O sol está aquecendo tudo. Se vai ver os brotos de ponta verde saindo da terra preta, já já. De que plantas? Perguntou Mary. Açafrão, floco de neve e narciso. Você nunca viu? Não, tudo fica quente, úmido e verde depois das chuvas na Índia, disse Mary. Eu acho que as coisas crescem da noite para o dia. Aqui não crescem em uma noite, afirmou Witherstaff. Tem que esperar por eles. Eles vão despontar um pouco, depois aparece uma ponta que desenrola uma folha num dia, depois outra no outro dia. Você vai ver. Vou mesmo, respondeu Mary. Logo ela ouviu novamente o suave farfalhar de asas e soube de pronto que o pisco havia chegado. Ele era muito atrevido e animado, e saltava próximo dos pés dela. Inclinou a cabeça para o lado e olhou com tanta astúcia que Mary fez uma pergunta bem Witherstaff. Você acha que ele se lembra de mim? Claro que lembra, disse Witherstaff indignado. Se ele conhece cada cepa de repolho do jardim, imagina as pessoas. Ele nunca viu uma menininha por aqui antes e agora quer descobrir tudo sobre você. Nem tenta esconder nada dele. As coisas estão se agitando lá embaixo no escuro naquele jardim onde ele mora? Mary perguntou. Que jardim? Grunhiu Witherstaff, tornando-se ranzinza novamente. Aquele onde estão as velhas roseiras. Ela não se conteve porque queria muito saber. Todas as flores estão mortas ou algumas delas voltam no verão? E as roseiras? Pergunta para ele, disse bem Witherstaff, curvando os ombros na direção do pisco. Só ele que sabe. Ninguém mais viu lá dentro já faz 10 anos. 10 anos era muito tempo, pensou Mary. Ela mesmo nascera há 10 anos. Mary se afastou devagar, pensativa. Havia começado a gostar do jardim da mesma forma que começara a gostar do pisco, de Dicon e da mãe de Marta. E começava a gostar de Marta também. Parecia uma boa quantidade de pessoas para se gostar, quando não se está acostumado. Para ela, o pisco era como uma dessas pessoas. Então saiu para caminhar, ladeando o longo muro coberto de era, acima do qual podia ver as copas das árvores. Na segunda vez que ela subiu e desceu, aconteceu algo impressionante e foi tudo por culpa do pisco de Ben Witherstaff. Ela ouviu um chilrear e um pio, e quando olhou para o canteiro de flores vazio à sua esquerda, ele pulava e bicava a terra para fingir que não a seguira. Mas ela sabia que ele a havia seguido e a surpresa a encheu de uma alegria quase incontrolável. — Você se lembra de mim! Exclamou. — Você se lembra, você é mais bonito do que qualquer coisa no mundo. Ela gorjeou, falou, elogiou e o pássaro saltou, sacudiu sua cauda e gorjeou também. Era como se pudesse falar. Seu colete vermelho era como cetim e ele estufava o peito minúsculo e delicado, tão grandioso e bonito, que era como se realmente quisesse mostrar a ela como era importante e como parecido com uma pessoa. Dona Mary se esqueceu de qualquer irritação na vida quando ele permitiu que se aproximasse cada vez mais e que se abaixasse, falasse e tentasse imitar seu canto. Ah, e pensar que ele a deixou chegar tão perto assim. Ele sabia que por nada no mundo ela lhe faria mal ou lhe assustaria, nem da maneira mais ínfima. Ele sabia disso, pois era uma pessoa real, apenas mais gentil do que qualquer outra pessoa. Ela estava tão feliz que mal ousava respirar. O canteiro de flores não estava totalmente vazio. Não havia flores porque as plantas perenes haviam sido cortadas para o descanso de inverno. Mas arbustos altos e baixos cresciam na parte de trás do canteiro, e quando o pisco saltou sob eles, ela o viu pular sobre uma pequena pilha de terra recém-revolvida. O pássaro parou para cutucar uma minhoca. A terra fora revirada por um cachorro que escavou uma toca de toupeira e deixou um buraco bem fundo.
Mary olhou tentando entender o motivo daquele buraco estar ali e quando observou com atenção viu algo parcialmente desenterrado. Era como um anel enferrujado de ferro ou de latão e quando o pisco voou para uma árvore próxima, ela estendeu a mão e apanhou o objeto. Não era um anel, entretanto. Era uma antiga chave que parecia estar enterrada há muito tempo. Dona Mary levantou-se e olhou surpresa para o pisco com a chave pendurada em seu dedo. Talvez tenha sido enterrada 10 anos atrás, sussurrou. Talvez seja a chave do jardim.